Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. O próximo time, o Osório, é o Spezia, né? O Spezia, que é um time que se tornou muito querido, né, por mim, pelo Enzo, né, pela temporada retrasada, não foi nem pela temporada passada. Que foi uma equipe que surpreendeu, que sempre jogava de forma muito ofensiva. Não tinha jogadores de tanto destaque assim, mas tinha uma essência, né? O Spezia criou uma essência na temporada retrasada. Na temporada passada, perdeu muito fôlego, né? Começou sem fôlego, foi retomar o fôlego na parte final do campeonato, né? Uma coisa totalmente diferente. Tem um treinador que até é interessante, apesar de muitos criticarem, que é o Gotti, né? O Luca Gotti é um treinador de 54 anos já, é um treinador que movimenta muito assim algumas peças da equipe, tanto que alguns jogadores que são atacantes jogavam até como alas, aí ele movimentava muito, até li até de um setorista lá do Spezia, né, brincando, falando que o Gotti é o Diniz da Itália, né, ele movimenta os jogadores, bota um volante como meio atacante, mas nessa temporada, nesse mercado do Spezia, né, chamou muita atenção os jogadores, né, que ninguém esperava que fossem fechar com o Spezia, porque o Spezia sempre faz aquelas contratações meia boca, né, jogadores que não são utilizados, jogadores que estouraram o limite da idade de juniores e não iriam ser aproveitados nas equipes. Dessa vez, surpreendeu até um pouco no mercado. Fez contratações bem interessantes, né? Como a última, né, que foi o Dragowski, né, o goleiro da Fiorentina. Né? O Agudelo foi contratado em definitivo, mas já vinha há algum tempo jogando no Spezia. O Ekdal foi, acho que, a principal surpresa aí no Spezia, apesar de não ter feito uma excelente temporada para a Sampdoria, assim como o resto da equipe da Sampdoria. O Caldara, né, eterna promessa aí que depois que se machucou nunca mais foi o mesmo. E, assim, dois jogadores que eu acho que mais chamaram a atenção é o Daniel Maldini, que é uma aposta fenomenal por baixo do Spezia, porque não se sabe como ele joga até hoje. Ele entra no Milan, sempre no final, se foi titular 2 vezes foi muito e saiu sem mostrar muita coisa. Tem a oportunidade da carreira dele, apesar de estar no início ainda. E o Kovalenko. O Kovalenko é um exemplo muito próximo, só que da Atalanta. O Kovalenko não mostrou ainda na Atalanta tudo que era falado dele. E no Spezia vai ter oportunidade de demonstrar esse estilo de jogo dele, um estilo mais ofensivo que o Spezia está acostumado, né, a mostrar em campo. E em relação às saídas, né, a principal, sem sombra de dúvidas, o Ivan Provedel, né, novo goleiro da Lazio. Entre outros jogadores, não tivemos muitas surpresas, né? Creio eu que apenas o Léo Senna, né, que acho que sonou jogador sem clube, que estava no mas de resto manteve o elenco, poucas saídas. É uma equipe que eu, particularmente, não acho que vá cair se o jogo encaixar, como aconteceu na temporada retrasada, como surpreendeu a todos. Se for de acordo com o início da última temporada, o Spezia é sério candidato a rebaixamento. Assim, eu acho interessante falar do Spezia, porque na primeira temporada de Série A, eles eram um time muito cotado ao rebaixamento, e, como falou, era um time ofensivo, é um time que jogava um futebol interessante. A linha defensiva deles jogava bastante avançada, era um negócio que, para uma equipe do patamar que você espera do Spezia, você imagina que vai se defender ali em bloco baixo. E não era isso. Era um time que era ofensivo, embora, por exemplo, algumas peculiaridades. Era um time que usava muito bola longa, era um time que era muito agressivo em termos de combate mesmo, de às vezes fazer muitas faltas, mas era um time que competia muito bem. E aí veio o Thiago Motta, não teve, enfim, praticamente não teve mercado, e a expectativa era que caísse, mas que, bem, conseguiu escapar aos trancos e barrancos, não era lá um futebol encantador, muito longe disso,
Mas ficou. Acabou que depois ele ia sair, agora nós temos o Götze. O Spezia, ele se coloca numa posição de novo, agora poder agir no mercado. Acho algumas contratações bem interessantes. Acho que, por exemplo, o Caldara, dentro do que fez no Venezia, não é um espetáculo, não é o zagueiro que a gente esperava. Ele teve 2 lesões muito sérias, não foi só uma. Uhum. E acabou que ele não vingou, mas eu acho que ele era um cara muito inteligente, era um zagueiro que tinha muita qualidade, ele tem uma boa estatura. Eu acho que se o Spezia conseguir dar uma proteção interessante, ele pode render. Eu acho que já ficou meio claro, ainda mesmo na Atalanta, que se você deixar ele em espaços abertos, ou ele tendo que, por exemplo, fazer perseguições muito longas, aí não vai dar mais. Ainda que fosse o jogo que ele tenha sido criado, mas hoje ele não é mais capaz disso. Uma contratação que, para mim, impressionou bastante, impactou, foi o Dragovski. Porque Sim. Eu lembro dele na Fiorentina como goleiro. Pronto, quando eu criei a Caute Brasil, a primeira live foi uma live sobre a Fiorentina que ia ser treinada pelo Vincenzo Italiano. E a gente comentando, o Dragovski é um dos melhores goleiros da Série A, né? E aí, por exemplo, a gente fez até uma comparação na época, tinha uma possibilidade de transferência do Perin para o Fiorentina. Eu perguntei para um amigo meu, cara, você prefere Dragovski ou Perin? Eu quero dizer, Dragovski. O Dragovski era um goleiro que tinha um status muito bom na Série A e é um goleiro jovem. Só que ele teve uma lesão, nem foi uma lesão tão séria, só que assim, se o goleiro reserva agarrou a vaga e não soltou, não tem o que fazer. E Sim. Ele deu um passo atrás e eu acho que foi um passo assim, um recuo maior do que precisava ser. E eu acho que o Spezia, bem, se aproveita disso. O Provedel performava muito bem nessas 2 temporadas. E eu acho que eles fizeram uma substituição à altura. Pagou a mesma coisa, na verdade. O Provedel foi vendido por 2 milhões e o Dragovski foi contratado por 2 milhões. Então, ficou elas por elas. Parece que ele substituiu literalmente pelo mesmo valor até. Não é só pelo... Em potencial indiscutível. O Dragovski é um excelente goleiro. Só que precisa de minutos em campo, né? Ele perdeu uma vaga e até recuperar. E no Spezia ele chega para ser titular, né? Sim, sim. O Kovalenko, acho que é uma contratação que vale falar, que, assim, a Atalanta, depois que começou a ter um poderio financeiro melhor, começou a fazer algumas contratações que pareciam apostas interessantes e alguns estão meio que ficando pelo caminho. A gente diz, não, peraí, não foi o que a gente esperava. Até o Miranchuk saiu hoje também, né? Miranchuk acho que fechou com... Sim. Nem me recordo agora. Com Torino. Isso. E... assim, acho que o Kovalenko é mais um desses. Acho que pode ser uma boa contratação. Eu não tenho muita convicção no projeto do Spezia, exatamente porque eu não acho que seja uma equipe tecnicamente muito mais capacitada, mas eu também não acho que seja favoritaça a rebaixamento. Acho que vai brigar, acho que vai sofrer, mas eu acho que, por exemplo, a gente tinha comparado aqui com o Empoli, eu acho que o Empoli está um pouco à frente. Sim. Eu tenho um pouco mais de dúvidas. Quero ver como é que vai dar esse encaixe com o comando do Götze. Acho que é um mercado até aqui interessante, que sobe um pouco o patamar, que dá uma encorpada no elenco. Não acho que a perda do Léo Senna vai ser determinante. E de goleiro, como a gente falou, já foi bem substituído. A gente teve até a opinião do camarada que comentou que saiu, que preferia o Provedel. Acho que é justo, mas eu acho que assim, é um bom goleiro. Acho que você faz uma boa reposição ali. E é um goleiro que também joga com os pés, acho que é uma coisa interessante de se falar. E, bem, a pergunta sobre o Daniel Maldini. Cara, assim, até para mim, que sou um cara que tende a acompanhar mais esses jogadores jovens, eu não tenho lá... eu não vi o suficiente do Daniel Maldini para poder dizer se ele pode conquistar a vaga, se não. É uma coisa muito certa para mim ainda. E sobre Enzo Lá e Verde, acho que o Enzo Lá é bom, mas essa temporada já não foi no nível da anterior. Acho que o jogo do Vincenzo Italiano
privilegiava muito o centroavante do perfil dele, e acho que ele não manteve o nível, não. É aquela questão, né, Osório? O setor ofensivo, né? Eu acho que o Ghiazi, né? O Ganês, o Agudelo, são jogadores que, assim, fazem bem as pontas. O Daniel Verde até conseguiu, né, demonstrar um bom futebol, né, no Spezia na última temporada. Né, até faz múltiplas funções, até foi mais um organizador ali do setor ofensivo do que exatamente um ponto. Só que realmente, nessa questão do Nzola, eu concordo plenamente. Ele é um jogador que chamava muita atenção, ele acabou caindo muito, né, de ritmo, caiu muito de... Ele não foi tão efetivo nessa última temporada, e tem uma temporada inteira pela frente para mostrar, para queimar a nossa língua, mas realmente no setor ofensivo do Spezia, que chamou muita atenção, como eu citei, há 2 temporadas atrás, para essa temporada já preocupa um pouco, né? Como na última temporada demorou a engrenar, a gente não espera que nessa o Spezia deslanche, né? Não tiveram contratações para o setor ofensivo, se preocupou muito mais com o setor defensivo. Até teve meio atacante, mas em si não foram 2 meio atacantes para resolver problemas, né? Sim. Um detalhe de um comentário aqui que eu quero ressaltar, o Giulio Maggiore, que eu admiro muito o futebol do Maggiore, mas o Maggiore tem que... quer a faixa de capitão, mas tem que chamar a responsabilidade para ele, não é? Ele vai... toma a faixa de capitão e ponto final. Não. Ele precisa realmente chamar o jogo, coisa que não aconteceu na última temporada. Sim, sim. Só um comentário que eu acho interessante falar sobre o Nzola, é que é um jogador que, para mim, me gera muita dúvida, porque, como eu falei, o jogo do Vincenzo italiano, ele girava em torno do 9. Então, eu até fiz um vídeo na época falando da Fiorentina e dizendo, ele circula muito a bola entre os 4 defensores, esperando aparecer uma brecha para tentar um passe firme, um passe que quebra linhas, ou então uma bola longa. E o centroavante, ele muitas vezes basculava para gerar a opção de passe para esses 4 defensores, muito para, tipo assim, já fazer um apoio, tocar de primeira, uma jogada de pivô, e aí a partir disso a equipe acelerava, a equipe progredia. Na temporada 2021, o Nzola, ele marca 11 gols e ele faz em média 16 passes por partida. Ou seja, você via ele sendo ativado. 16 não pareceu um número muito alto, mas para um atacante é um número muito bom. E quando a gente passa para essa outra temporada agora, 21-22, é claro que ele tem menos minutos, mas ele só marca 2 gols e o número de passes dele cai para 9 passes por partida, inclusive tendo uma queda na precisão. Ou seja, o jogo dele foi prejudicado, mas eu acho que também a gente tem de imaginar que a equipe não gira mais tanto em torno do centroavante. Então, acho que é uma questão importante. E acho que essa temporada, talvez, em mais um contexto diferente, a gente teve um contexto com o Thiago Motta em que ele não deu muito certo. Agora a gente vai ver com outro treinador. Como eu citei a questão do Gotti. O Gotti tem um estilo totalmente diferente do Thiago Motta. Ele fez na Udinese, o Gotti fez na Udinese um estilo que os jogadores se movimentavam um pouco mais. Coisa que o Thiago Motta é aquele 4-4-2, pode botar pinos, né? Ou 4-3-3, botam 3 pinos ali que é a formação dele, não tem movimentação. E isso realmente, concordo, prejudicou bastante o Nzola. E assim, eu acho que a gente vai poder entender melhor um nível mais, assim, o que é o Nzola na Série A. Sem lesões, se possível, mas acho que talvez, para mim, é o jogador que para colocar uma lupa em cima e tentar acompanhar o desempenho dele. Porque Sim. A gente tem um desempenho muito bom e outro muito abaixo, e agora talvez um terceiro contexto diferente, a gente pode entender melhor qual é o nível dele. Se for um cara que foi prejudicado ou se ele foi super potencializado em certo momento. Tem um Antiste também, né, para mostrar alguma coisa, né? Sim. O garoto que é uma promessa, foi contratado junto ao Toulouse, mas está machucado. Vamos ver se vai se recuperar. Mas também é outro jogador que tem tudo aí para bater de frente, disputar essa
esse comando de ataque aí com o Zola. Eles têm um israelita também, que também não teve muitos minutos, que é o Suf Podgoriano, que jogava na base da Roma, eles contrataram. É um jogador que joga muito mais como ponto, mas como ele é muito alto, ele tem 1,93 m, eu acho que em algum momento pode ser talvez uma opção para jogar mais à frente. Até porque jogou em alguns momentos assim na Roma, mas ele é muito mais um extremo. Mas é um jogador que pode ser observado. Israelita, 20 anos, e querendo ou não, já conhece o futebol italiano, não é como se tivesse que se adaptar à língua, à cultura. E a gente vai pescando assim um novo estilo do futebol mundial, né? O jogador alto, que antigamente era zagueiro ou era atacante de área, agora começa a ser um ponta, um jogador que faz a infiltração, né? Faz o facão, entre aspas, né? Para completar o lance no segundo pau. Tem algumas mudanças que são interessantes. Não é à toa. O Rafael Leão, por exemplo, quando ele chegou no Milan, né? O treinador que, se não me engano, na época era o Gattuso, colocou ele como atacante de área, porque era um jogador com uma altura. Não, mas o Rafael Leão nunca foi atacante de área. Quando colocaram ele na posição dele, o Rebic também é o mesmo exemplo. O Rebic não é um atacante de área. O Rebic joga mais pelas pontas e é alto. Então a gente tem essa mudança aí de padrão que a gente conhece de muitos anos. E também esse é mais um exemplo. O Suf Podgoriano. Podgoriano. É israelita. Isso. Nome bem complicado. Sobre o Rafael Leão, só um comentário que eu acho interessante falar. Eu estava ouvindo um tempo atrás uma entrevista, serve até como dica cultural para a galera, que foi no Future, com o Luiz Campos, que foi diretor do Lille, trabalhou no Real Madrid, agora está na equipe do Paris Saint-Germain. E ele contando que eles foram buscar o Rafael Leão na base do esporte na época, que eles observaram que era um jogador que tecnicamente era muito capacitado, mas que eles observavam que ele estava sendo subaproveitado dentro daquele contexto, porque ele tinha um indicador que faltava para o jogo dele, que era exatamente o jogo aéreo, o duelo aéreo, ele cita com esse termo, e que não, tipo assim, o modelo de jogo do esporte cobrava muito isso do atacante. Então eles identificaram um jogador que era muito mais do que estava sendo ali e trouxeram um baixo custo. Depois todo mundo já sabe o que o Rafael Leão virou. Inclusive, o Rafael Leão foi até aquela debandada do esporte, né? Que deviam salários, aí falaram que não iam pagar, ele saiu nessa, foi pro Lille, foi alguma história dessa. O Leão foi nessa mesma leva. Sim. Não, e o esporte tinha alguns jogadores que vieram para a Itália, que estavam na base e você via depois estouraram, tipo o próprio Demiral. Aí, claro, tem um Muitos foram para o Wolverhampton, né, na Inglaterra, que todos os portugueses foram para lá, né, até hoje. Sim. Tem alguns jogadores menores que ainda não vingaram, tipo o Félix Corrêa, que pertence à Juventus, mas a base do Sporting é muito boa e os caras, tipo assim, perderam a geração inteira. Sim. É incrível. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.